Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu irei abordar o tema avaliação de sistemas de recomendação. Pessoal, nós já caminhamos bastante entre conceitos e técnicas de suporte à implementação de sistemas de recomendação. Nós aprendemos especialmente técnicas de filtragem de informações, como a filtragem colaborativa e a baseada em conteúdo. E também aprendemos extensões de suas técnicas. Vale ressaltar, pessoal, que sistemas de recomendação é um tema que despertou muito interesse da comunidade acadêmica e também do mercado, contribuindo para o surgimento de uma nova área de pesquisa, que é a área de sistema de recomendação. Consequentemente, existe um número significativo de pesquisadores, de desenvolvedores, que trabalham desenvolvendo o sistema de recomendação, pesquisando novas técnicas, de modo a aprimorar esse tipo de sistema. Com a chegada da aprendizagem de máquina, especialmente Deep Learning, técnicas mais sofisticadas, mais avançadas, baseadas em Deep Learning, estão sendo incorporadas, estão sendo exploradas em sistemas de recomendação. Pessoal, falta eu apresentar para vocês um processo de avaliar sistema de recomendação e também métricas que podem ser empregadas durante esse processo, visando avaliar a qualidade das recomendações que são geradas pelos sistemas de recomendação. Dessa forma, essa videoaula ela tem como foco apresentar para vocês um processo de avaliação de sistema de recomendação e algumas métricas que podem ser empregadas. Mas antes de apresentar para vocês essas abordagens de avaliação, eu gostaria de apresentar para vocês um artigo que eu publiquei junto com alguns alunos em um evento importante nacional sobre sistemas colaborativos, sistemas de recomendação. E o tema do artigo é Tenebris, um sistema de recomendação de obras acadêmicas baseado em filtragem híbrida. Olha só que interessante. Um sistema de recomendação de obras acadêmicas, de artigos científicos, de TCCs, dissertações, teses, que ele é baseado em filtragem híbrida. Desculpe. Filtragem híbrida. Ou seja, esse sistema de recomendação ele emprega uma técnica de filtragem que é, na verdade, o resultado da combinação da filtragem colaborativa e da filtragem baseada em conteúdo que eu apresentei para vocês, certo? Então esse artigo ele é bem legal, é o resultado de um projeto de pesquisa que eu desenvolvi com os alunos, cujo objetivo foi desenvolver um sistema
de recomendação de obras acadêmicas que são produzidas pelos acadêmicos da Universidade do Estado do Amazonas. Certo? Eu vou compartilhar o link desse artigo para que vocês possam acessar e ler. Recomendo fortemente ler e estudar esse artigo. Nesse artigo eu falo sobre as principais técnicas que serviram de base para desenvolvimento desse sistema de recomendação, especialmente da técnica de filtragem híbrida, né? Ok? A técnica de filtragem de informação, então tem aqui uma seção sobre filtragem baseada em conteúdo, uma outra seção sobre filtragem colaborativa e uma seção sobre filtragem híbrida, onde é descrito como essa filtragem híbrida ela foi implementada. Ok? Como ela pode ser implementada? Tudo bem? No capítulo 4 é descrito a solução proposta, ou seja, como o sistema de recomendação ele foi projetado, implementado. É possível observar a arquitetura do sistema de recomendação, dividida em front-end e back-end, com seus principais componentes. Observem, eu vou dar um zoom aqui. Observem o módulo back-end, onde ficam localizados os principais componentes de suporte à recomendação. Os componentes que implementam a filtragem híbrida, incluindo o filtro colaborativo e o filtro baseado em conteúdo. Ok? Então eu recomendo fortemente que vocês estudem esse artigo. E aí, esse sistema de recomendação ele foi avaliado. E nesse artigo, eu e os alunos, a gente descreve como esse sistema de recomendação ele foi avaliado. Qual foi o processo de avaliação que foi empregado. Ok? Aqui a gente observa nessa seção algumas figuras que mostram as principais telas do sistema, as principais interfaces gráficas de usuário do sistema. Ok? E a partir do capítulo 5 é onde a gente descreve exatamente qual foi a metodologia, ou seja, o processo de avaliação que foi empregado e as métricas. Para avaliar esse sistema, nós empregamos as métricas de precision, ou precisão, recall, ou revocação, e medida F, ou F-Mensure. E cada uma dessas métricas, vocês estão vendo aqui, ó, precisão, revocação, medida F. Cada uma delas daqui a pouquinho, eu vou explicar qual é a finalidade de cada uma delas. Mas eu recomendo fortemente que vocês leiam esse artigo, como eu já falei, para entender como o sistema foi avaliado, como esse sistema foi avaliado. E na sequência a gente apresenta os resultados obtidos a partir da utilização dessas métricas e do processo de avaliação. Então alguns gráficos foram gerados que mostram avaliações que foram realizadas e os resultados obtidos e mensurados através de das métricas de avaliação, como precisão, revocação e medida F. Ok? Então esse artigo ele foi publicado neste evento aqui. Deixa eu voltar aqui. Tá aqui, ó. Simpósio Brasileiro de Sistemas Colaborativos. Depois eu vou compartilhar com vocês o link para que vocês possam acessar e estudar. Beleza, pessoal? Vale muito a pena. Então, voltando lá para a apresentação, vamos aprender a avaliar sistemas de recomendação. Creio que chegou o momento de ensinar como avaliar sistema de recomendação, pois nós já caminhamos entre vários conceitos e técnicas
que habilitam vocês a desenvolverem sistemas de recomendação. Ok? Então falta aprender a avaliar, né, esse sistema de recomendação. Então, pessoal, a qualidade de um sistema de recomendação pode ser avaliada usando um processo de avaliação e diferentes métricas. Essas métricas, elas avaliam a capacidade de sistemas de recomendação selecionar itens de alta qualidade do conjunto de itens disponíveis. Deu para entender? Então, essas métricas, elas avaliam o desempenho do sistema de recomendação, especialmente a sua capacidade de selecionar itens que poderão ser de interesse do usuário dentre um universo de itens que estão aí disponíveis. E aí, entre as principais métricas de avaliação, nós podemos citar a acurácia, precision, que é a precisão, que eu acabei de mostrar naquele artigo, recall, que é a revocação, que também foi usado naquele artigo, F-Measure, que é medida F, que também foi usado naquele artigo, e o Maya, que não foi usado naquele artigo, mas eu vou explicar um pouquinho nele, um pouquinho sobre ele nessa visual. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender sobre avaliação de sistemas de recomendação é empregar um processo de avaliação, uma metodologia de avaliação. Então, normalmente, pessoal, o processo de avaliação ele é dividido em duas etapas, ok? Então, o início do processo inicia, e aí a primeira etapa consiste em treinar o sistema de recomendação. O que é treinar o sistema de recomendação? Então, nessa etapa vocês irão convidar pessoas, pelo menos umas 10 pessoas, quanto maior o número é melhor, e vocês vão pedir para que essas pessoas elas treinem o sistema de recomendação. O que é treinar o sistema de recomendação? Por exemplo, se o sistema de recomendação se ele for baseado em filtragem colaborativa, vocês vão solicitar para que as pessoas elas avaliem itens que provavelmente essas pessoas gostam, né? Então, o sistema vai apresentar para essas pessoas de uma forma aleatória itens, por exemplo, vai apresentar de uma forma aleatória para as pessoas vídeos, filmes, ou músicas. E essas pessoas elas vão avaliar, ok? Avaliar, por exemplo, com uma nota que pode estar na escala de 1 para 5, ou dando um like, um dislike, certo? Vocês já aprenderam como explorar essas técnicas para implementar a avaliação, beleza? Então, nessa fase de treinamento é isso. Repito, né? Pedir para que as pessoas elas avaliem os itens, ou pedir para que as pessoas elas especifiquem um perfil, especifiquem quais são os seus interesses, né, de uma forma explícita, certo? Ou seja, entrar com dados, fornecer dados ao sistema, de modo que ele possa aprender, entender quais são os interesses do usuário, certo? E aí, seguindo o processo de avaliação, na próxima etapa, esses usuários eles receberão recomendações. E esses usuários eles irão observar as recomendações que foram apresentadas pelo sistema de recomendação e eles vão apontar ou anotar, vamos dizer assim, ou avaliar se os itens que foram recomendados, se eles são relevantes. Tudo bem? Então, cada um dos usuários que participaram da primeira etapa, né, da etapa de treinamento, essas mesmas pessoas numa próxima etapa vão começar a receber as recomendações,
né? Cada uma vai receber recomendações e eles vão observar as recomendações e avaliar. Essa recomendação aqui eu concordo, está correta. Essa aqui não está correta. E cada uma, né, dessas avaliações do usuário devem ser anotadas, né? Vale ressaltar aqui na etapa de treinamento da mesma forma. Então é interessante criar uma planilha, onde nessa planilha vai ser possível cadastrar os itens que cada usuário avaliou como relevante ou que apontou, né, como relevante. Então é interessante colocar numa planilha e também colocar nessa planilha, em uma outra página, por exemplo, os itens que esse usuário ele considerou relevante dentre os que foram recomendados para o mesmo. Deu para entender? Certo? Então, uma vez que essa planilha ela foi criada, é possível aplicar métricas para mensurar o desempenho do sistema de recomendação, mensurar a capacidade do sistema de recomendação de recomendar itens relevantes para o usuário. Beleza, pessoal? Então, a primeira métrica que eu quero apresentar para vocês é a acurácia. Essa métrica é uma das mais simples que tem. Ela é a fração das recomendações corretas do total de recomendações possíveis. Beleza? Né? Então, basicamente, a acurácia ela viabiliza que seja possível calcular a fração de recomendações que foram geradas de uma forma correta para o usuário em relação ao total de recomendações que foram apresentadas para o usuário. Ok? Então a acurácia ela tem como finalidade mensurar a capacidade do sistema de realizar recomendações corretas, acertar, né, os acertos. Ok? Por isso que a planilha que eu comentei é importante, né, porque através da planilha vai ser possível realizar o cálculo, certo? Onde vai ser possível especificar o número de recomendações corretas dividido pelo total de recomendações. Beleza? Uma outra métrica importante, que ela é bastante empregada na avaliação de sistema de recomendação, também bastante empregada em aprendizagem de máquina, machine learning, deep learning, que é a precision, ou precisão. Precision é uma medida de exatidão. Ela determina a fração de itens relevantes recomendados do total de itens recomendados. É similar com a acurácia. Inclusive, observe a fórmula, é bem similar, certo? Precision é igual a itens recomendados corretamente pelo total de itens recomendados. Tudo bem? Então, nós podemos usar a precisão para mensurar a proporção de filmes recomendados que são realmente bons. Tudo bem? O RICAL determina a fração de itens relevantes recomendados de todos os itens relevantes. O RICAL ou revocação, eu vou repetir, permite que seja possível calcular a fração de itens relevantes recomendados dentre todos os itens relevantes. Beleza? Então, lembrados que eu falei que na primeira etapa do processo de avaliação, o usuário ele vai avaliar itens, ele vai indicar itens que ele considera relevante para ele, beleza? E aí na próxima etapa, na etapa de avaliação, o sistema ele vai gerar recomendações, não foi isso? Beleza?
Então, essa métrica, a revocação, ela vai permitir que seja possível mensurar a capacidade do sistema de recomendação recomendar os itens relevantes, certo? Dentre, dentre todos os itens relevantes que existem. Deu para entender? Eu vou repetir. O usuário ele foi lá na etapa de treinamento e ele avaliou um conjunto de itens como relevante. E depois o sistema apresentou uma recomendação para o usuário. Então a revocação mede exatamente essa capacidade do sistema conseguir retornar para esse usuário o maior número de itens relevantes dentre aqueles que ele havia avaliado como relevante na etapa de treinamento. Beleza? Então, a RICAL, ou revocação, pode ser calculada como, observem aí, ó. RICAL é igual a razão entre itens recomendados corretamente, dividido pelo total de itens recomendados que são relevantes. Ok? Por exemplo, o RICAL pode ser usado para mensurar a proporção de todos os bons filmes recomendados. Beleza? E a medida F, ou F Missouri, ela é uma métrica harmônica que combina a precisão e a revocação, ou seja, preciso e RICAL, em um único valor. Ok? Então, a medida F, ela combina a precisão e a revocação. E aí, o valor da medida F, esse valor varia de 0 a 1. E quanto mais próximo de 1 for o valor, melhor é a qualidade da recomendação do sistema. Certo? Então, observe a fórmula da medida F. Ok? A medida F, normalmente, ela é empregada para se obter uma visão mais equilibrada do desempenho. Visão equilibrada se refere exatamente ao equilíbrio entre a precisão e a revocação, que são duas métricas importantes. Beleza, pessoal? E é possível também que um gráfico seja gerado que ele mostra a relação entre precisão e revocação, preciso e RICAL, conforme vocês estão vendo aqui. E é interessante destacar que normalmente quando um sistema de recomendação ele é ajustado para melhorar a precisão, o RICAL diminui e vice-versa. Ok? Vocês devem lembrar que no artigo que eu acabei de mostrar para vocês, existe lá alguns gráficos correspondentes à precisão, à revocação, à medida F. Certo? Esse gráfico que vocês estão vendo é um gráfico clássico em avaliação de sistemas de recomendação, que mostra justamente essa relação entre precisão e revocação. Então a gente observa que realmente quando aumenta a revocação, diminui a precisão, e quando aumenta a precisão, observem, quando aumenta a precisão, diminui a revocação. Ok? Então o ideal é encontrar um equilíbrio, né, entre precisão e revocação. Beleza? A última métrica que eu quero apresentar para vocês é a MAI, que significa média do erro absoluto. Ela é uma métrica que tem a finalidade também de avaliar a acurácia de uma técnica de filtragem, comparando as avaliações previstas diretamente com a avaliação real do usuário. Novamente, por isso que tem lá o processo de avaliação, que é dividido em duas etapas. A etapa de treinamento e a etapa de avaliação. Então, na etapa de treinamento é onde o usuário ele vai realizar avaliações. Não é isso? Onde ele vai indicar suas preferências. E na etapa de avaliação é na etapa que o usuário ele recebe o resultado da recomendação. Então, essa outra métrica, né, de forma similar às demais, ela avalia a acurácia de uma técnica de filtragem específica, por exemplo, filtragem colaborativa, filtragem baseada em conteúdo, comparando as avaliações previstas pela técnica, certo?
as avaliações previstas pela técnica, as avaliações recomendadas, diretamente com a avaliação real do usuário. Beleza? Então, a MAI ela é uma métrica importante e ela é comumente calculada por meio dessa fórmula que vocês estão vendo aí, onde PU, I, né, é a avaliação prevista para o usuário U com relação ao item I, menos RU, I, que é a avaliação real do usuário U com relação ao item I. Beleza? A avaliação prevista, a avaliação real. Então, a diferença entre a avaliação prevista para um usuário com relação a um determinado item, certo? Menos, né, a diferença, né, a avaliação real do usuário ou com relação ao item I, o valor obtido, observem que tem aqui, né, módulo, né, o valor absoluto, né, e observem que isso aqui é uma somatória, ou seja, corresponde a todas as avaliações previstas do usuário com relação a um item, né, e onde esse N aqui, ó, o N, corresponde ao número total de avaliações com relação ao conjunto de itens. E aí vale ressaltar que quanto menor o MAI, mais precisamente o mecanismo de recomendação prevê as avaliações de usuário. Ok? Dentre essas métricas que eu mostrei para vocês, sem dúvida nenhuma, a medida F, a revocação e a precisão são as mais empregadas. Mas a MAI também é uma métrica empregada corriqueiramente. Eu particularmente tenho trabalhado mais com F mensura, medida F, recal e preciso. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desta videoaula sobre avaliar, né, a avaliação de sistema de recomendação. E eu gostaria de lembrar que nesse segundo bimestre vocês deverão implementar um sistema de recomendação. E que esse sistema de recomendação ele seja baseado nessas novas técnicas que eu ensinei nesse segundo bimestre, certo? Mas quem quiser tentar implementar um sistema híbrido, né, que combina todas essas técnicas que eu ensinei, vocês estão convidados para fazer isso, beleza? E a novidade para essa avaliação bimestral é que vocês terão que avaliar o sistema de recomendação de vocês usando as métricas que eu ensinei nessa videoaula de hoje. Beleza? Nós já caminhamos bastante, como eu já falei, entre conceitos, entre técnicas. Então, agora é se concentrar no desenvolvimento desse sistema de recomendação e avaliar. Beleza, pessoal? Próximos dias eu vou trazer novidades para vocês. Um forte abraço.